Vamos conversar hoje sobre o capítulo Maus Hábitos à Mesa, a anorexia no cinema, publicado no livro Consumo, Comunicação e Arte, série Sabor Metrópole, volume 3. Dentro do projeto Cinema e Comensalidade na Escola, o que levou à escolha do filme Maus Hábitos como uma proposta de formação de professores? Vários elementos entram nesse projeto. Eu gostaria primeiro de falar um pouquinho sobre o filme, né? Maus Hábitos é um filme mexicano, ele foi lançado no ano de 2007, ele tem por diretor o Simón Bros, que é um excelente diretor, e esse filme foi muito premiado, né? Ele recebeu prêmios nos festivais de Montreal, de Los Angeles, de Bogotá. É um filme muito bonito, muito bem feito, muito interessante. Ele retrata de forma muito próxima da realidade o comportamento de pessoas que apresentam transtornos alimentares. E ele fala um pouco também sobre as implicações para a vida dos familiares, né, e das pessoas próximas. Existe uma citação que eu acho que cabe bem aqui, que é do Máximo Montanari, que ele diz o seguinte: a linguagem alimentar representa identidades, posições sociais, gêneros, significados religiosos, e por isso ela é ostentatória e cinematográfica. Então, a ideia de articular ciência e arte, ela é propiciada pela alimentação. Dentro desse filme, ela ajuda muito a que nós possamos compreender alguns transtornos alimentares. Terceiro elemento diz respeito ao fato de que hábitos de consumo, prazeres e desprazeres à mesa, também estão presentes nesse filme. Relações familiares, mãe e filha, relações entre marido e mulher, amantes, todas elas com muita presença de alimentação, de formas diferentes de alimentação. Então é um filme bastante interessante e ele pode ajudar o professor na sala de aula a conversar sobre transtornos alimentares, porque esse é um fenômeno frequente, comum, bastante presente entre crianças até, entre adolescentes e entre adultos. Para todos esses segmentos, é possível que os professores, os orientadores educacionais, os pais de alunos possam ser informados e possam refletir sobre essas questões a partir desse filme. O filme Maus Hábitos nos ajuda a conhecer um pouco do universo da anorexia, da bulimia e das compulsões alimentares, ainda que haja outras expressões também, como a ortorexia, a vigorexia, que não estão presentes no filme. É importante a gente ter uma aproximação inicial à ideia desses transtornos. Na anorexia, por exemplo, ela é caracterizada por uma recusa em se alimentar e por uma recusa em manter um peso corporal, ainda que seja em faixas mínimas, né? É muito comum um temor imenso de ganhar peso e muita preocupação com a forma do corpo, vendo esse corpo, inclusive, de maneira diferente do que as outras pessoas estão vendo. Uma preocupação muito grande com o peso corporal. É um pouquinho diferente da bulimia. Na bulimia, a gente observa episódios de compulsão, come muito, e depois processos compensatórios, vômitos autoinduzidos, laxantes, diuréticos, compensações. Não se observa a mesma perda de peso da anorexia. Muitas vezes até o peso se mantém, mas o medo de ganhar peso continua. A percepção alterada do próprio corpo também fica bastante presente. No caso da ortorexia, que não aparece no filme, mas que é uma dessas expressões, a pessoa fica tão preocupada em seguir as regras, em se alimentar corretamente, que ela passa muito da conta do que a gente poderia chamar de saudável. Então ela fica muito preocupada com as impurezas. Então se a alimentação está contaminada com corantes, com
flavorizantes, com pesticida, com o que for. Aquele alimento é recusado e muitas vezes a preocupação vai inclusive até a forma de preparar, o tipo de utensílio que vai ser utilizado. E isso acaba afetando os relacionamentos da pessoa. Então é uma preocupação excessiva com seguir a regra. A norma acaba sendo opressora para essa pessoa. E ela não é uma orientação para uma alimentação que faça bem. Ela fica presa naquele universo de regras e ela sofre muito. Uma outra característica que hoje aparece bem mais nos homens é a vigorexia. Então, é uma preocupação muito grande com o corpo, com a forma do corpo, e isso leva os rapazes, principalmente, a uma prática exaustiva de exercícios físicos. Na anorexia isso também acontece, na bulimia isso também acontece. É preciso fazer muita atividade física, né, na expectativa de não engordar ou de perder peso e ficar cada vez mais magro, mais magra, ou com um corpo muito volumoso no caso da vigorexia. Então, a anorexia e a bulimia e algumas compulsões, elas aparecem um pouco no filme, de maneira muito delicada, de maneira muito bem trabalhada, como exemplos, como estudo de caso, como se a gente olhasse para a família, para aquelas pessoas, para os amigos, para quem está no entorno daquelas personagens, e a gente pudesse visualizar alguns elementos que caracterizam essas situações. É muito importante a gente registrar que não se trata de uma questão puramente biológica. Esses eventos na vida das pessoas, elas estão muito vinculadas ao outro, ao afeto com o outro, ao vínculo afetivo com o outro. Então, a maneira como essas famílias estão organizadas é muito importante. É bastante frequente acontecer de haver muito controle, um controle intenso sobre a vida da criança, por exemplo, não é? E que ela vai ao longo do tempo também exercer sobre a sua própria alimentação. Não é só um distúrbio biológico, ele é um distúrbio da ordem dos vínculos afetivos, e ele é importante que os professores conheçam as características desses transtornos alimentares. Né? Por fim, eu gostaria de dizer que arte e ciência andam juntos, podem andar juntos. Né? O cinema pode ajudar o professor, pode ajudar o orientador educacional, as pessoas que trabalham na escola, que circulam pela escola, ajudar a pensar esses acontecimentos, que são bastante frequentes, inclusive na adolescência, não é? E buscando uma aproximação entre diversas disciplinas, diversas áreas do conhecimento. O cinema como um intermediador, como um mediador que pode fazer com que, seja na aula de física, seja na aula de biologia, seja na aula de história, seja possível falar sobre transtornos alimentares e ouvir os alunos, e ouvir os pais dos alunos, e ouvir os orientadores, encontrar um espaço de troca, usando o filme como um mediador para essa conversa. Existe um autor muito bacana, que é o Carlo Ginzburg. Ele trabalha com a ideia de paradigma do indiciário. Ou seja, ele usa indícios, pequenas coisas, mínimos detalhes, para a partir deles poder falar sobre o contexto, sobre o conjunto, sobre aquele fenômeno que ele está observando. Ele se inspira de uma maneira muito interessante nos filmes do Sherlock Holmes, por exemplo, que vai pegando pequenas coisinhas e construindo toda uma trajetória. Se nós fizermos esse mesmo caminho no filme Maus Hábitos, nós vamos poder observar acontecimentos que são característicos desses transtornos, como anorexia, bulimia e compulsões alimentares. Quais seriam esses detalhes
esses indícios que nos fazem entender um pouco mais sobre esses transtornos alimentares? Nos transtornos alimentares, o comer e o beber, eles não estão disponíveis a serviço de um bem viver. Nós vamos encontrar várias cenas com pequenos acontecimentos onde a gente nota um controle muito grande, um controle intenso, uma forma de expressão muito desmedida de algumas emoções, não é? Então, para dar alguns exemplos, nós temos uma personagem que é a Helena. Helena é mãe, é uma mulher bonita, alta, magra, bonita para os padrões que estão vigindo hoje, né? Uma mulher bonita, alta, magra, muito bem arrumada. Ela se observa o tempo todo, ela se olha para o espelho o tempo todo, ela está sempre prestando atenção se ela está bem alinhada, ela usa roupas claras, ela usa roupas muito elegantes para os padrões nos quais nós estamos inseridos hoje. E ela tem uma filhinha, uma menina que está naquela idade que as crianças são mais cheinhas. Ela ainda não chegou na idade do crescimento, do estirão. Normalmente essa passagem da criança para a adolescência, ela dá uma emagrecida. A menininha está nessa idade que ela está normal para os padrões, recomendações e referências biomédicas, mas a mãe acha que ela está gorda. E a mãe faz de tudo para essa menina emagrecer. Ela tenta todos os tipos de tratamento, ela leva médicos diversos que tentam as possibilidades mais agudas. E quando um dos médicos diz para ela que a menina está bem e que o médico está preocupado com a saúde da mãe, a recusa dela diante disso é imensa. Ela leva a menina para clínicas de emagrecimento, a menina continua ali levando a vidinha dela, comendo mais ou menos as coisas que ela está acostumada a comer, mas já sob uma pressão muito grande. E numa cena, a menina vai ser pesada, as pessoas da clínica tomam as medidas corporais dela, inclusive o peso corporal, na frente de uma plateia, e a menina engordou um pouquinho. A mãe dá uma crise imensa com ela por causa disso. Você vê a expressão de mal-estar da mãe com aquele pequeno ganho de peso da filha. Então, Helena, ela fuma o tempo todo, ela não faz refeições junto com a família, ela pega uma maçã, corta em pedaços pequenos, muito devagar, come tudo muito devagar. Ela determina que a empregada limpe a casa toda de novo, uma casa que é muito limpa. Então a gente observa uma preocupação enorme com a limpeza, com a organização, o controle de tudo, não é? Existe uma cena em que ela está numa festa, me parece que uma festa de aniversário, e alguém oferece para ela um pedaço de bolo, e o esforço dela para comer um pedacinho do bolo, e dali a pouco a gente já fica com a impressão de que ela vai para o banheiro, provavelmente para eliminar o que comeu. Então são detalhes, indícios no tratamento com a filha, né? Então, quando a filha ela leva a filha para uma clínica de emagrecimento e a menina tem as suas medidas corporais tomadas à frente de todo mundo. Quando as pessoas perdem peso, recebem aplausos. Quando as pessoas ganham peso, recebem vaias. E naquele cenário a menina ganhou um pouquinho de peso. E ela recebe um boom no final. É doloroso assistir isso, né? Mas isso acontece. Em algumas situações isso acontece. E a mãe fica uma expressão muito, muito tensa com a condição da menina de ter ganhado 300 gramas, alguma coisa mais ou menos assim.
Então são esses indícios que a gente vai encontrando ao longo do filme e que nos permitem compreender um pouco desse processo. Já num outro núcleo do filme, nós temos o que pode ser identificado como anorexia das freiras ou anorexia santa, que é muito relatada como acontecimentos da Idade Média, nos conventos, onde as freiras deixavam de comer e se dedicavam de maneira intensa à caridade ou coisas desse tipo. Deixavam de comer como todo mundo, comiam muito pouco, poucas vezes na semana, pão e água somente. Então existe nesse filme também uma personagem que se torna freira e que acredita que pelo jejum ela vai conseguir que um temporal enorme seja debelado. Então ela faz jejuns intensos, ela tem visões, ela tem delírios e ela acaba sendo hospitalizada. Então são trajetórias diferentes dentro do mesmo filme que nos ajudam a compreender essas relações em família e as relações das pessoas com a comida, com o seu próprio corpo. Então a comida aparece ali como mediadora dessas relações sociais que resultam, em algumas situações, nesses transtornos alimentares. Eu acho que a última cena do filme, que eu não vou contar, a última cena do filme é muito importante, porque ela vai dizer dos desdobramentos de tudo que aconteceu no filme para o futuro da menina, da filha. É uma cena muito estratégica e eu recomendo que assistam o filme e que procurem lá indícios importantes. E como apoio para a compreensão do filme, nós podemos lançar mão do material que está disponível na página do Projeto Cinema e Comensalidade e nos livros Cinema e Comensalidade e o Cinema e Comensalidade 2 e logo o terceiro Cinema e Comensalidade 3. Até lá. Muito obrigada.